O mundo segue de olho, claro, nos conflitos que se ampliam no Oriente Médio. E essa segunda-feira foi mais um dia de ataques israelenses a alvos do Hezbollah no Líbano. Acompanhe. Um bombardeio de Israel contra um prédio residencial em Beirute nesta segunda-feira deixou pelo menos 4 mortos. O ataque é o primeiro contra o coração da cidade desde o início da guerra na faixa de Gaza no ano passado. Mais tarde, o Ministério da Saúde libanês informou que pelo menos 105 pessoas morreram nos ataques deste domingo em todo o país. Ao mesmo tempo, o grupo palestino Hamas anunciou que o líder no Líbano foi morto em uma ação aérea no sul. Fatah Sharif Abu al-Amini estava em uma casa ao lado da esposa e dos 2 filhos no campo de Al-Bas. O Hezbollah informou nesta segunda-feira que vai anunciar um novo líder o quanto antes possível. O comunicado foi feito pelo número 2 do grupo armado, Naim Qassem, em um discurso exibido na televisão. Vamos selecionar o novo secretário-geral para o partido na primeira oportunidade, de acordo com o mecanismo de seleção aprovado pela legenda. Naim Qassem ressaltou ainda que o movimento pró-Irã está preparado para enfrentar uma eventual ofensiva terrestre no Líbano. Ele prometeu prosseguir com a luta contra Israel em apoio a Gaza. Hassan Nasrallah morreu na sexta-feira em um bombardeio nos subúrbios do sul de Beirute. Ao lado dele estavam Ali Karaki, comandante da frente contra Israel no sul do Líbano, o general Abbas Nilfourouchan, da Guarda Revolucionária, e de outros 2 integrantes do Hezbollah. O número 2 do movimento não revelou nenhuma informação sobre a data do funeral de Nasrallah. Considerado o homem mais poderoso do Líbano, ele liderou o Hezbollah por mais de 30 anos. Enquanto isso, a população civil segue com medo e já iniciou o êxodo da capital libanesa e dos arredores. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, detalhou que quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria. Ele destacou que funcionários da agência da ONU, autoridades locais e o Crescente Vermelho Sírio estão presentes em 4 pontos de passagem na fronteira para ajudar os deslocados. Já Israel pretende restabelecer a segurança no norte do próprio país, alvo de ataques do grupo libanês, além de permitir o retorno de dezenas de milhares de pessoas que foram obrigadas a fugir de casa. Os Estados Unidos anunciaram que Israel executa operações terrestres contra o Hezbollah no sul do Líbano. Nosso correspondente Luca Bassani chegando agora ao Jornal Jovem Pan com as atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. O que já se sabe, Luca, sobre a incursão terrestre? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente já foi confirmado que as forças de defesa de Israel atuam já dentro do território do Líbano, cerca de 5 quilômetros dentro da fronteira do país, que faz fronteira com a parte norte de Israel. Não foi revelado, portanto, até agora pelo menos, quantos soldados estariam envolvidos nesta operação terrestre, mas há sim fortes indícios de que os israelenses gostariam de entrar com com os seus mais potentes armamentos, com seus blindados também na região do Líbano, para poder acabar com as forças estabelecidas do Hezbollah na região de Tira, uma das principais cidades no sul do país. Ao mesmo tempo em que esta operação terrestre foi conduzida, temos mais bombardeios acontecendo e as operações aéreas continuando na mesma intensidade que foram observadas durante as últimas 2 semanas. Além disso, nós vemos que os Estados Unidos anunciaram que vão enviar caças para continuar monitorando essa região. Lembrando que os americanos têm bases militares em vários países muito próximos do Líbano, como a própria Jordânia, a Síria e também próximos de Israel, e estariam lá com uma maneira de retaguarda caso aconteçam novos ataques contra o Estado de Israel e também isso possa fugir do controle para uma guerra regional caótica. Nós vemos, portanto, que há uma possibilidade de uma guerra generalizada nesta região do Oriente Médio, mas, por enquanto, muitos países disseram que não vão retirar, não vão resgatar os seus cidadãos daquelas operações similares que aconteceram de Israel e da Palestina durante o final do ano passado, apesar da situação estar se deteriorando a cada dia. Muitas pressões acontecem também aqui na Europa por parte dos líderes da União Europeia, como o presidente francês Emmanuel Macron,
Macron e o próprio também a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para que haja uma desescalada deste conflito, deste espiral de caos dentro do Oriente Médio, mas os ministros de Israel, principalmente o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, disseram que esta é uma oportunidade única para garantir a segurança de Israel, seja na porção sul do seu país, com a guerra que continua ainda na faixa de Gaza contra o Hamas, seja na porção norte do seu território contra os libaneses do Hezbollah. É uma situação que preocupa bastante também as Nações Unidas pelo alto número de refugiados. Já são mais de 1 milhão de pessoas deslocadas internamente ou externamente no Líbano. Como vimos na sua reportagem, cerca de 100 mil entraram para a Síria, um país que antes mandava imigrantes e refugiados para o Líbano, agora acaba recebendo libaneses em um fluxo ao oposto, um fluxo invertido, e que revela quão difícil serão as próximas semanas, dada a incerteza e também a possibilidade de retaliação tanto do Hezbollah, que continua ainda fortemente armado, apesar da perda do seu líder, e também o Irã, que pode se envolver e atacar Israel também em uma resposta mediante a tudo que tem acontecido durante os últimos 4 dias. Pois é, Luca, e nunca é demais lembrar que dentro de uma semana exatamente a guerra vai completar 1 ano, e o que aí na Europa se fala sobre Benjamin Netanyahu, as repercussões, o que ele vem falando, inclusive reforçando as ameaças, dizendo que vai até o fim, independente de quem tiver que tirar da frente, não é? Muitos países europeus, apesar de serem aliados históricos de Israel e defenderem o povo judeu e a autodeterminação do Estado de Israel como uma nação legítima, têm criticado sim a postura de Benjamin Netanyahu na intensidade da sua resposta, principalmente em operações militares que acontecem em zonas densamente povoadas, como é o caso da faixa de Gaza, também o sul do Líbano, países muito pequenos em área com muitas pessoas vivendo juntas e, portanto, não se consegue separar os terroristas da população civil, que acaba sofrendo muito com o alto número de mortes, além, é claro, com a perda das suas casas, não acesso a recursos básicos. A gente vê que muitos, inclusive, acreditam que uma nova liderança dentro de Israel seja necessária para poder reestabelecer um governo que possa dialogar com as diversas partes, mas nós sabemos que, por enquanto, não há nenhum indício que isso vá acontecer, apesar da oposição também se colocar contrariamente a Netanyahu. Ele disse que vai até o fim, e para as partes mais ortodoxas, mais conservadoras da sociedade israelense, apesar das críticas externas, acaba fazendo um trabalho que eles apoiam e, portanto, tem uma certa sustentação apesar dessas críticas. É uma situação que preocupa bastante os europeus, com a possibilidade de uma nova crise de refugiados, sejam libaneses, palestinos, que também fariam seu caminho para a Europa neste momento em que a imigração já é um tema muito discutido aqui e que tem pautado muitas das eleições nacionais, fazendo com que os governos mandatários incumbentes sofram com altos níveis de impopularidade, como é o caso aqui na Alemanha, por conta disso. Então, todas as possíveis consequências de uma guerra prolongada e generalizada preocupa bastante também todos os europeus que têm intensificado suas críticas ao premier israelense. Luca Bassani continua acompanhando os desdobramentos internacionais. Bom trabalho para você, e você volta na programação da Jovem Pan.